Tá chegando com o Galo, hora do Atlético aqui na Rádio de Minas, Cláudio Rezende. Segunda-feira agitada, com sorteios definindo os caminhos do Galo na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Galão da Massa com o calendário agora preenchido e com definições importantes. A gente vai trazer aqui para o atleticano que nos acompanha no apito final. Galo contra o Flamengo, hein? Vamos ter a reedição da final da Copa do Brasil e duelos perto um do outro, com o Galo também enfrentando o Flamengo no Brasileirão. Te conto daqui a pouquinho como que vai ser esse caminho do Galo depois do Mundial de Clubes. O Galo vai enfrentar o Atlético Bucaramanga na Copa Sul-Americana. Passando, são 2 jogos, o Atlético Galo decide em casa, vai ter pela frente o Godoy Cruz da Argentina. Time que estava no grupo do Grêmio e foi o primeiro colocado. Então, teve uma campanha melhor do Grêmio, que vai ter que passar, assim como o Galo, pelo play-off. Esse é o caminho da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Galo, de novo, vai ter pela frente o Flamengo. Rivalidade histórica. Primeiro jogo no Rio de Janeiro e depois o Galo decide na Arena MRV. Um detalhe, pelo calendário, o Galo vai ter que jogar com o Flamengo 2 vezes seguidas no Maracanã. Duelo primeiro pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 27 de julho. Aí no dia 30 é a data base da Copa do Brasil, poucos dias depois, também no Maracanã. E no dia 6, jogo de volta na Arena MRV. Então, período curto aí com 3 duelos entre Galo e Flamengo, com Copa do Brasil e Brasileirão. É o caminho do Galo. Depois, na Copa do Brasil, avançando pelo Flamengo, teremos novo sorteio. O Galo com desafios importantes a partir aí do mês de julho também. Minha amiga, o calendário do Galo e na Copa do Brasil é aquela chamada para muitos, uma final antecipada, né? É a final do ano passado. Exatamente. Foi a final do ano passado. E tem uma sequência de jogos, se eu não me engano, vão ser 3 jogos contra o Flamengo assim em sequência. Porque tem um pelo Brasileiro, no Rio, e esses 2 pela Copa do Brasil, com o Atlético decidindo em casa. O Atlético decide em casa. Mas não foi só esse sorteio, né? O Atlético teve outro sorteio hoje também. Da Sul-Americana. Teve da Sul-Americana. E aí na Sul-Americana é o seguinte, ele vai pegar o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Eu fiz um levantamento sobre o Atlético Bucaramanga, e que é o seguinte, a gente até trouxe na mesa redonda do Atlético. Na Libertadores, em 6 jogos, ele conseguiu 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 10. Fora de casa na Libertadores, porque ele vem da Libertadores, ele teve 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, marcou 2 gols, sofreu 2 gols. Então, assim, é um time que mostra um desequilíbrio, toma muitos gols na competição. Ele tem tomado muitos gols. Talvez o Atlético possa se aproveitar disso, até porque o Atlético vai decidir em casa. No Campeonato Colombiano, para você ter uma ideia, ele é o 9º colocado, 20 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 20. Quer dizer, ele toma muitos gols. Ele pode até marcar muitos gols no campeonato local, mas toma muitos gols. Então, só um raio-x aí para entender como é esse Atlético Bucaramanga. Já o chaveamento mostra o seguinte: se o Atlético passar pelo Atlético Bucaramanga, ele vai encarar o Godoy Cruz da Argentina, que é um time muito copeiro. Por que isso? No Campeonato Argentino ele não passou da primeira fase, não conseguiu classificar para as 8ª de final. No Campeonato Argentino foram 16 jogos, só 3 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Fez 8 gols, tomou 18. Mas em compensação na Sul-Americana, em 6 jogos foram 3 vitórias e 3 empates. Está invicto, ele não perdeu no grupo do Grêmio. E ele fez 10 gols, sofreu 5. Então ele é um time de Copa, ele não é um time de campeonato. E aí é bom, se o Atlético passar, ficar atento a isso. E sobre a situação do atacante Hulk, o Rezende? O técnico Cuca garantiu que não barrou o Hulk, não foi por questão técnica, e sim uma estratégia de jogo. E a gente ouviu o Hulk, como que ele, como principal ídolo do Atlético no momento, um dos principais da história, viu essa situação, né, de ter que ficar no banco de reservas, o Hulk no duelo contra o Ceará. Vamos ouvir o que disse o Hulk na zona mista.
Primeiramente, muito feliz por ter conseguido esse triunfo. A gente sabia da dificuldade que ia ser aqui. Até o momento, Ceará junto com o Cruzeiro, era as equipes que têm a melhor campanha como mandante. E não ia ser fácil esse jogo. Quanto à questão de iniciar no banco, aí a opção do professor, ele estudou assim. E a gente tem que respeitar, né? O mais importante é quando entrar querendo ajudar e dar o seu melhor. Nesse caso, você entra no segundo tempo, é o primeiro lance, né? Quase saiu o seu gol. Nesse caso aí, você, já que teve que ficar no banco, começou a mentalizar, quem sabe com 45 minutos eu posso ser mais decisivo ainda? Cara, a gente sabe que tem que entrar sempre ligado, porque qualquer momento tu pode definir ali uma partida e quando a gente entra no jogo assim é difícil, nas pernas pesadas, né? E aquele primeiro chute ali, a bola vai na trave, poderia ter sido gol, né? Mas assim, Deus não queria que fosse hoje, então quem sabe nos próximos jogos aí o mais importante é continuar trabalhando para ir melhorando. O Hulk entrou no segundo tempo e o gol, e foi um golaço do Rony contra o Ceará. E o Rony também conosco aqui no apito final, falando desta vitória do Galo com participação direta dos pés dele. Um golaço de longe. Então o nosso goleiro foi bem hoje, graças a Deus, né? Fechou o gol mais uma vez. Feliz pela vitória, feliz pelo gol. Eu acho que o mais importante hoje era a vitória. O objetivo nosso era levar os 3 pontos daqui, graças a Deus conseguimos. Então, eu acredito que todo mundo de parabéns pelo grande jogo que fez. E é seguir com cabeça tranquila, cabeça erguida. Agora tem uma parada de 10 dias para trabalhar e descansar o corpo, porque é tenso, mas a gente segue firme e forte aí. Tá aí a dupla de ataque do Galo, Hulk e Rony. Vão ter um período agora de descanso até o duelo contra o Internacional, dia 12 na Arena MRV. Dali Rezende, sobre essa situação do Hulk, não ter entrado jogando contra o Ceará. A sua posição, Romano? Eu gostei muito da estratégia do Cuca, porque ele conseguiu espelhar aquilo que tem feito, e muito bem, o Léo Condé com o Ceará. Segurou o Hulk não tá legal fisicamente, o Hulk precisa recuperar fisicamente. Ele teve que voltar de lesão muito rápido pela necessidade que o Atlético tinha. Então, o que acontece? Ontem, a estratégia para mim foi perfeita. Segurou o ímpeto do Ceará. O Ceará é um time que, logo nos primeiros minutos, vai com muita força para cima do adversário. Vai com muita volúpia para cima do adversário, para tentar um gol rápido, para desestabilizar o seu oponente. E o Cuca malandramente reforçou o meio-campo, surpreendeu colocando Alonso de lateral, ganhando a versatilidade e a dinâmica do Rubens no meio-campo. No segundo tempo, soltou o time do Atlético. E o Atlético foi lá e fez o gol, teve bola na trave do Hulk, teve outras chances. Então, por isso o Hulk ficou no banco. O Hulk virou uma arma importantíssima para a segunda etapa. E a programação do Galo? Fala pra gente, Rezende. A programação do Galo nesta data FIFA prevê folga até a próxima quarta-feira e no sábado o Cuca já agendou a Arena MRV para um jogo treino. O atacante Dudu teve o nome publicado no BID, já pode estrear pelo Atlético e como não está aí em ritmo de jogo, esse jogo treino será importante para ele e adaptação também ao gramado da Arena MRV. O Cuca quer observar principalmente jogadores que estão atuando menos. E ele não vai ter o Lianco, né? Vai ter que colocar um zagueiro. E nesse caso, a disputa fica mais entre o Igor Rabelo, que completou 200 jogos com a camisa do Galo diante do Ceará, e o Rômulo, porque o Vitor Hugo é canhoto e não costuma jogar junto com o Alonso na dupla de zaga. Vamos ver qual vai ser a escolha, principalmente esse jogo treino. Vai dar aí parâmetros para o técnico Cuca definir essa situação para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Bons destaques finais aqui no apito final, Atlético, Cláudio Rezende. Os jogadores do Galo ainda curtem folga nesta terça-feira, vão voltar às atividades na quarta tarde, preparativos para primeiro duelo contra o Internacional, dia 12, na Arena MRV, o jogo que fecha a primeira parte do Campeonato Brasileiro. Depois teremos um mês de folga para aquelas equipes que não vão disputar o Mundial de Clubes. O Atlético já definiu, vai dar 13 dias de férias neste período de junho
e depois os atletas vão treinar pensando nos duelos de mata-mata. Primeiro tem Copa Sul-Americana, o confronto contra Bucaramanga da Colômbia, passando o Galo enfrenta o Godoy Cruz da Argentina. E Copa do Brasil, o Atlético no final do mês de julho começa a definir com o Flamengo. Jogo de volta será na Arena MRV.